1 Reis, capítulo 20. Acabe enfrenta o rei da Síria. Ben-Hadad, o rei de Arã, Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e filhos também. Imediatamente o rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e o teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais, pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. Diante dessa notícia, o rei de Israel convocou todos os anciãos daquela terra e queixou-se: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e o meu ouro. Todas as autoridades e o povo consultados afirmaram-lhe: não lhe obedeça nem consintas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao Senhor meu rei: farei tudo o que pediste a teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não a posso satisfazer. E os mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda a severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: diz ele, não se gabe com veste e armadura, como aquele que as tira. Quando Ben-Hadad recebeu essa resposta, ele estava bebendo com os reis de sua colisão nas tendas e ordenou aos seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Um profeta veio à presença de Acabe, rei de Israel, e lhe falou: assim diz Yahvé o Senhor: vês essa imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos, e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou: por meio de quem? E o profeta lhe esclareceu: assim diz Yahvé o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: e quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente lhe respondeu: tu mesmo. Então, imediatamente, Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias, e somavam 232 homens, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que lhe eram aliados. Então, os jovens cooperadores, 2 administradores das províncias, avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estavam saindo de Samaria. Ele, no mesmo instante, ordenou: atentai, quer tenham saído com intenções pacíficas, quer venham para a batalha, capturai-os todos eles vivos. Os jovens guerreiros auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um o seu adversário. Diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita.
Mas Ben-Hadad, rei de Arã, Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. O segundo ataque dos sírios. Então o profeta chegou ao rei de Israel e lhe avisou: vai, fortalece-te, atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de 1 ano o rei da Síria voltará a te atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei de Arã, Síria, lhe encorajavam. Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Portanto, deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves arregimentar outro exército de igual poder ao que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. O rei ouviu o conselho deles e fez tudo conforme lhe haviam orientado. Israel vence até Afeque. Na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e logo depois marcharam contra eles. E os israelitas acamparam defronte do inimigo, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou-lhe: assim fala Yahvé, o Senhor, porque os arameus declararam: o Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé, o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia, travou-se a grande batalha e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restavam. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad fugiu para a cidade, buscando refúgio, ora no esconderijo, ora no outro. Acabe vence e faz aliança. Então os oficiais de Ben-Hadad lhe aconselharam: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Vestiram panos de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram: o teu servo Ben-Hadad manda dizer: rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou o rei: e depois buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Então Ben-Hadad exclamou: vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou: mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Um profeta condena Acabe. Por determinação de Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas ordenou ao seu companheiro: fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe ele: por que não obedecesse à voz de Yahvé, logo que te afastares de mim, um leão te matará. E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, um leão o encontrou e o matou.
O profeta encontrou-se com outro homem e pediu: fere-me! No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe: teu servo estava em combate quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem exclamando: vigia este homem, se ele desaparecer, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto teu servo estava ocupado de uma ou de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou: ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: assim dizia Yahvé o Senhor, porquanto deste liberdade ao homem que eu determinado como anátema e que devia morrer, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim o rei de Israel retornou para o seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. 1 Reis, capítulo 21. Nabote não atende Acabe. Passado esses acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe ordenou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme em horta. Já que ela está situada junto ao meu palácio, em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Jezabel manda matar Nabote. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o ademoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, coma e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu uma carta em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam em Nabote, na sua cidade. E nestas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante deles 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e o apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele, e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido,
exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe viu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação das uvas e tomou posse dela. Deus fala ao profeta. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nesses termos: preparai-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás: assim dizia Yahvé, assassinaste o teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: portanto assim determina Yahvé, o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o seu sangue, isto mesmo, todo o seu sangue. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: então, finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante de Yahvé é abominável. Por isso ele lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres, e farei com que a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yahvé o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizera aos amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele, agora durante sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho.